Olá, meus irmãos. Olá, meus queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam gozando de uma boa saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Meki e eu falo diretamente de Moçambique, província de Tete. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos a mais uma mensagem do Evangelho da graça de Deus. Meus amados irmãos, e o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: preste atenção no tema. Olha, a salvação não se perde. Nada e nem ninguém pode nos tirar a vida eterna. Vou repetir o tema. Olha, a salvação não se perde. Nada e nem ninguém pode nos tirar a vida eterna. É isso mesmo. Este é o nosso assunto hoje. Este é o tema para a nossa mensagem hoje. Bom, queridos, antes de eu me aprofundar no assunto, antes de eu me aprofundar no tema, no assunto para o nosso vídeo hoje, eu quero aqui anunciar rapidamente a todos vocês. Meus queridos, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o canal Somos Moçambique. Eu quero aqui pedir a todos, do fundo do meu coração, por favor, meus queridos irmãos, subscrevam-se no meu outro canal. Subscrevendo-se no meu outro canal, vocês estarão me ajudando muito no crescimento do canal e no andamento do nosso novo projeto. Tá bom, meus amados irmãos? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Para todos aqueles que quiserem me apoiar, me ajudar, é só clicar no link na descrição e no primeiro comentário fixado, que vai diretamente no outro canal. Chegando no outro canal, subscreva-se. E subscrevendo-se, depois de subscrever-se, ative o sininho das notificações. Desta maneira, estará me ajudando muito. Muito mesmo. Eu quero desde já agradecer a todos que já estão inscritos e a todos que vão se inscrever agora. Tá bom, meus amados? Muito, mas muito obrigado. Bom, meus amados irmãos, assim que eu fiz este anúncio, antes de eu me aprofundar no nosso assunto, antes de eu ir ao nosso tema, eu quero falar mais uma coisa. Quero aqui falar mais uma coisa com vocês. Por favor, permitam-me. Queridos, eu não sei se vocês notaram. Não sei se vocês notaram. Desde que começou esse vídeo aqui, eu estou tentando não falar, meus amados irmãos. Estou tentando não falar esta frase. Meus amados irmãos. Estou tentando não falar essa frase aqui. Recebi muitas mensagens, muitas reclamações por parte dos irmãos. Muitos irmãos dizendo que eu repito muito, meus amados irmãos. Repito muito, meus amados irmãos, nos vídeos. E um abençoado chegou até a dizer que em um dos vídeos aqui no canal eu cheguei a repetir, meus amados irmãos, mais de 40 vezes em um vídeo. Eu fiquei, nossa, eu repito tanto assim, meus amados irmãos. Bem, eu quero dizer aqui, meus queridos, para não dizer meus amados irmãos novamente, meus queridos, eu não sei se consigo fazer vídeos sem repetir tantas vezes esta frase, meus amados irmãos. Tá bom, meus queridos? Esta frase está na ponta da minha língua,
a quase que sempre que eu estou aqui ministrando, sempre que eu estou aqui batendo papo com vocês, não me falta esta palavra. Tá bom, meus queridos? É algo que acontece automaticamente. Não tenho controle disto. Tá bom, meus amados? E não só essa frase, meus amados irmãos. Alguns abençoados também reclamaram que eu repito muito palavras aqui no canal. E eu estava conversando com a Palve, né, a minha namorada. Chegamos a concordar sim que eu repito muito algumas palavras em certas ocasiões, em certos vídeos. E isto acontece frequentemente aqui no canal. Bom, amados, quero aqui dizer a vocês uma coisa. Eu não sou muito bem instruído. Tá bom, meus amados irmãos? Não sou muito bem instruído na fala. Não sei falar muito bem como os pastores religiosos, como alguns irmãos que também ministram a graça. Eu não tenho muita vocação aí para falar. Tá bom? É por isso que eu repito em certos vídeos em certas palavras. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui pedir perdão a todos que sentem minhas palavras repetitivas em certos vídeos. Quero pedir perdão a todos. Bem, e dizer que eu sou assim mesmo. Tá bom, meus amados? Repito muito, não porque eu gosto de repetir muito. É porque eu não sei falar. Entende, meus amados irmãos? E este é meu jeito de ser. Eu não sei se isso vai ser permanente ou se um dia eu vou mudar e parar de repetir tanto certas palavras. Tá bom, meus amados? Mas quero desde já pedir desculpas a todos que sentem minhas palavras repetitivas e dizer, meus amados irmãos, que não é minha intenção repetir tanto certas palavras. Tá bom, meus amados irmãos? Espero que vocês me entendam. Tá bom, queridos? Espero que vocês me entendam. E eu quero pedir também, por favor, suportai-me, tá bom? Suportai-me, sou apenas um menino que não sabe falar muito bem, mas com o entendimento da graça de Deus e querendo explicar, querendo pregar este evangelho maravilhoso, genuíno da graça de Cristo. Meus amados irmãos, não tem outros recursos a não ser usar a sua capacidade de fala, que é essa que não é muito boa. Tá bom, meus amados? Perdão a todos. Por favor, suportai-me. Tá bom, meus queridos? Vamos juntos ao nosso assunto. Vamos juntos ao nosso tema de hoje. Sem querer ser muito repetitivo aqui, porque acho que já fui repetitivo já assim que eu comecei o vídeo. Mas bem, vamos ao nosso tema. Vamos ao nosso assunto. Amados, a salvação não se perde. Ninguém e nada pode nos tirar a vida eterna. Nada e nem ninguém. Meus amados irmãos, a religião, presta atenção, a religião ensina, meus queridos, que a salvação se perde. Você entende? A religião entende que uma pessoa só está salva quando esta pessoa não está desviada. E quando é que uma pessoa não está desviada? Quando esta pessoa frequenta a igreja, quando esta pessoa não falta nos chamados cultos, quando essa pessoa anda em linha com o estilo de vida imposto pelo pastor na igreja. Você entende? E aqueles que deixam de frequentar os chamados cultos, aqueles que frequentam festas, aqueles que escutam músicas mundanas, aqueles que usam roupas que a religião acha inadequada, meus amados, esses são considerados desviados, e se eles morrerem nesta prática, ouvindo música mundana, usando roupas inadequadas, faltando nos chamados cultos, se esta pessoa morre nesta prática, segundo a religião, esta pessoa vai para o inferno. Por quê? Porque perdeu a salvação praticando essas obras
que não vem de Deus, segundo o ensinamento religioso. Você entende? A religião entende que a salvação se perde. Entende que você só está salvo quando você está em linha com a vida imposta pela religião. Entende que você só está salvo quando você tem uma vida de oração. Entende que você só está salvo quando você tem uma vida frequente na chamada igreja. Entende que você só está salvo quando você está vivendo a doutrina imposta pela religião, cumprindo as regras impostas pela religião, guardando os mandamentos de Deus conforme ensina a religião. Você entende? Mas tudo isto, meus irmãos queridos, para não dizer amados, para não repetir, meus irmãos queridos, tudo isto não é verdade. A salvação não se perde. Você entende isto, meus amados irmãos? A salvação que nos foi concedida não nos foi concedida quando nós entramos em uma chamada igreja. A salvação que nos foi concedida por Deus não nos foi concedida quando nós entramos em uma chamada igreja e aceitamos Jesus como Senhor, como nosso Senhor e Salvador. A nossa salvação não nos foi concedida nesta ocasião, não. A nossa salvação, meus irmãos queridos e amados, não nos foi concedida quando nós ouvimos falar do Evangelho. Você entende? A nossa salvação não nos foi concedida quando nós começamos a frequentar uma chamada igreja. A nossa salvação, meus irmãos amados e queridos, a nossa salvação nos foi concedida quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi naquele dia, naquela ocasião, que a salvação foi concedida a todos os filhos de Deus, a todos os eleitos. Você entende? Mas calma aí. Calma aí que eu já vou explicar para vocês isto. Calma aí que eu já vou explicar detalhadamente aqui para vocês. Queridos, muitas pessoas entendem que quando a Bíblia fala de eleitos, fala de pessoas salvas. Queridos, falar de eleitos na Bíblia não refere-se a pessoas salvas, não. Falar de eleitos refere-se ao grupo de pessoas que foi escolhido, que foi separado para ser concedido em uma certa ocasião a salvação. Você entende? Dizer que nós fomos eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, não quer dizer que antes da fundação do mundo Deus nos deu a salvação. Não. Deus nos separou antes da fundação do mundo para que em um certo tempo Ele nos concedesse por meio do seu Filho a vida eterna. Você entende? Muitas pessoas, meus amados irmãos, entendem que quando a Bíblia fala de eleitos, fala de pessoas que foram concedidas a vida eterna antes da fundação do mundo. Entende, meus amados irmãos? Mas isto não é verdade. Quando a Bíblia fala de eleitos, quando a Bíblia fala de pessoas escolhidas antes da fundação do mundo, a Bíblia fala de pessoas separadas, escolhidas para que em um certo tempo sejam concedidas a vida eterna. Vida esta que seria concedida pelo Filho de Deus. Você entende? Que é Jesus de Nazaré. Você entende? Mas calma aí. Por favor, vamos entender. Vamos entender todos esses pontos que estamos aqui realçando. A salvação e a eleição. Vamos juntos entender o nosso assunto de hoje. Por favor, vamos ler. Vamos ler João, capítulo 10, versículo de número 27. Olha o que está escrito. Preste atenção, por favor. Vamos ler? Vamos. Olha aí. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz
e eu as conheço, e elas me seguem. Segura. Queridos, quando Jesus ele fala aqui de ovelhas, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Jesus ele fala dos eleitos. Você entende? Jesus quando fala de ovelhas, ele fala dos eleitos. Antes do novo pacto, antes da nova aliança ser estabelecida, meus amados irmãos, no velho pacto, os eleitos eles eram designados por ovelhas. Você entende? Tanto judeus como gentios. Todos os eleitos, tanto judeus como gentios, eles eram designados como ovelhas. Você entende? Jesus ele diz, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus falando de judeus e gentios, todos eles sendo designados como ovelhas. Olha só, para você entender que quando Jesus ele fala de ovelhas, referindo-se a eleitos, não falava apenas de judeus, mas também de gentios. Olha aí o que diz João capítulo 10, versículo 16. Preste atenção, por favor. Olha aí. Eu ainda tenho outras ovelhas. Quem eram estas outras ovelhas aqui? Os gentios. Diferentemente dos judeus. Todos os eleitos. Entende, meus amados irmãos? Tanto judeus como gentios, antes de ser estabelecido o novo pacto, eram designados como ovelhas. Você entende, meus amados irmãos? E Jesus, ele diz, referindo-se aos gentios, eu ainda tenho outras ovelhas, que não são deste curral, que não são deste aprisco. Você entende? Eu tenho de conduzir essas também. Quem? Os gentios. Eleitos estes que não eram judeus. Você entende? E elas atenderão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Você entende, meus amados irmãos? E isto aconteceria na cruz do Calvário, como está escrito em Efésios capítulo 2. Você entende? Que ele derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, que havia nas ovelhas que eram de Israel e as ovelhas que não eram daquele curral, daquele aprisco. Você entende? Derrubando ele esta parede de separação que havia entre esses dois grupos de ovelhas, esses dois povos. Meus amados irmãos, houve uma união. Cristo fez eles um só povo. Você entende isto, meus amados irmãos? E por fim, houve um só rebanho e um só pastor, como está escrito aqui. Você entende? Mas calma aí. Vamos entender o nosso tema. Vamos entender o nosso assunto. A salvação não se perde. Nada e nem ninguém pode nos tirar a vida eterna. Por favor, vamos ler João, capítulo de número 10, versículo de número 28. Olha o que Jesus disse. Presta atenção, por favor. Por favor. Olha o que Jesus disse. Eu lhes dou. Jesus dá a quem? As ovelhas. Você entende? Ovelhas estas que eram eleitos. Eleitos tanto judeus como gentios. Como eu comecei aqui por explicar. Você entende? Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna não nos foi concedida antes da fundação do mundo. Não. Antes da fundação do mundo, Deus, ele separou, ele escolheu, ele fez eleitos. Você entende isto, meus amados irmãos? Ele escolheu, ele elegeu, entende? E esses eleitos era para que em uma certa ocasião recebessem a vida eterna, que seria dada por Jesus de Nazaré. Você entende? Deus não deu a salvação antes da fundação do mundo, não. Antes da fundação do mundo, ele escolheu, elegeu. E escolher, eleger, não significa dar vida eterna. É diferente. Escolher era separar um grupo
Você entende, meus amados irmãos? Para que uma certa ocasião recebessem a vida eterna. Vida eterna é essa que seria concedida por Jesus de Nazaré. Como ele que disse, eu lhes dou quem? Jesus de Nazaré. Entende? Não que eu lhes dei. Jesus de Nazaré não disse isso. Eu lhes dei a vida eterna. Muito antes da fundação do mundo. Jesus não disse isso. Ele disse, eu lhes dou a vida eterna. E elas nunca morrerão. Você entende? E ninguém, presta atenção na fala, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Você entende? A vida eterna, meus queridos irmãos, será dada por Jesus Cristo aos eleitos. Entende? E esses eleitos, meus amados irmãos, Jesus, ele diz que ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Você entende isto, meus amados irmãos? Jesus disse que ninguém poderia arrancar as suas ovelhas de sua mão. Ou seja, ninguém poderia separar as suas ovelhas, os eleitos, de Deus. Você entende isto, meus amados irmãos? Ninguém poderia tirar, ninguém poderia separar, ninguém poderia afastar as ovelhas que eram os eleitos de Deus. Ninguém poderia fazer isto. Você entende isto, meus amados irmãos? E se ninguém poderia arrancar as ovelhas da mão de Deus, nada poderia tirar a vida eterna concedida por ele. Por quê? Porque esta vida, estando concedida aos eleitos, e eleitos estes estando na mão dele, meus amados irmãos, ninguém poderia arrancá-las da mão dele. E se ninguém poderia arrancá-las da mão dele, ninguém poderia tirar a vida eterna que está nas ovelhas que estavam na mão dele. Você entende, meus amados irmãos? Então, nós como eleitos, estamos na mão dele. E estando na mão dele, ninguém pode arrancar-nos da mão dele. E se ninguém pode arrancar-nos da mão dele, meus amados irmãos, a vida eterna que ele nos concedeu, nós estando na mão dele, ninguém pode tirar. E nada pode tirar. Você entende? É por isso que é um equívoco por parte da religião ensinar que a salvação se perde. É um grande equívoco. Dizer que uma pessoa pode perder a salvação pelo simples fato de ir a uma festa. Dizer que uma pessoa pode perder a salvação pelo simples fato, meus amados irmãos, de uma mulher usar uma calça. Dizer que uma pessoa pode perder a salvação pelo simples fato de deixar de frequentar uma denominação religiosa. Dizer, meus amados irmãos, que uma pessoa pode perder a salvação pelo simples fato de escutar música mundana como ensina a religião. Isto é, contrariar a verdade da palavra de Deus. Quando ele disse, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Você entende? Se entendermos que existe alguma coisa que pode fazer com que nós possamos perder a salvação, é dizer que existem coisas que podem fazer com que nós sejamos arrancados da mão dele, diferentemente daquilo que ele mesmo disse. Você entende? Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém pode fazer com que a vida eterna que o Senhor te concedeu seja tirada de você. Ninguém pode fazer isto. E nada pode fazer isto. A vida eterna que Ele nos concedeu, meus amados irmãos, a salvação que Ele nos concedeu, nada e nem ninguém pode, meus amados irmãos, arrancar de nós. Nada e nem ninguém pode tirar de nós. Você entende? Olha o versículo 29. Olha o versículo 29. Olha aí o que está escrito. Preste atenção, por favor. Olha. Porque meu Pai, disse Jesus de Nazaré, porque meu Pai me deu todas elas. Todas elas quem? Todas elas, as ovelhas, os eleitos. Você entende? Antes da fundação do mundo, Ele escolheu os eleitos. Escolhendo estes eleitos, meus amados irmãos, vindo o Cristo, Ele concedeu estes eleitos a Ele, deu a Ele, dando a Ele, meus amados irmãos, estes eleitos receberam dele a vida eterna. Você entende? Porque meu Pai me deu todas elas, e Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão. Você entende isto, meus amados irmãos? Nada e nem ninguém
pode nos arrancar da mão de Deus, nada e nem ninguém. Nada pode nos tirar, meus amados irmãos, da mão de Deus. Estando nós na mão de Deus, e sendo que de lá nós não podemos sair em nenhuma circunstâncias, meus amados irmãos, a salvação está garantida. A vida eterna está garantida. Você entende? Então, parem de temer perder a salvação. Parem de temer perder a salvação concedida por Deus, meus amados irmãos. Nada e nem ninguém pode tirar essa salvação. Nada e nem ninguém pode tirar, meus queridos irmãos, esta salvação concedida por Cristo. Você entende isto, meus amados irmãos? Quando a religião entende que nós, se fizermos certas coisas, vamos perder a salvação, contrariam a palavra de Deus, que diz que nada pode nos separar, nada pode nos arrancar da mão de Deus. E se estamos nós na mão de Deus permanentemente, a vida eterna que nos foi concedida por Ele está em nós permanentemente. Você entende isto, meus amados irmãos? Porque a condição em que Cristo nos faz encontrar é a condição em que nós permanecemos para todo sempre. Você entende? Salvo uma vez, salvo para sempre. A vida eterna nos concedida uma vez por Cristo, essa vida eterna é permanente. E estando ela permanente, meus amados irmãos, nada e nem ninguém poderá arrancá-la de nós. Você entende isto? Vive em paz. Pare de viver com medo. Existem pessoas que têm medo de ir a festas hoje, porque entendem que este ato vai fazê-las perder a salvação. Amados, nada pode fazer você perder a salvação. Nada. Entendem, meus amados irmãos? Eu, por acaso, eu escuto músicas rap. Gosto muito de rap. Entendem, meus amados irmãos? Gosto muito, mas muito de rap. Entende? Uma vez eu estava ouvindo rap e um amigo meu me perguntou: mas isto não é música mundana? E eu perguntei a ele: e qual é o problema de eu escutar esta música? Entende? Ele me perguntou o porquê de eu escutar aquela música, porque ele entendia que o simples fato de eu escutar aquela música, meus amados irmãos, poderia pesar na minha condenação. Ou seja, eu perderia a salvação por escutar a tal música. Mas não tem problema nenhum, meus amados irmãos. Nós estamos livres de viver a vida como nós bem entendermos. Claro, uma vida sem libertinagem. Entende, meus amados irmãos? Não há nada de mal você escutar uma música mundana. Não há nada de mal, meus amados irmãos, você comer carne. Não há nada de mal, mulher, usar calça. Não há nada de mal você não frequentar uma chamada igreja. Não há nada de mal, meus amados irmãos, você frequentar aí a baladas. Não tem nada de mal nisso. Entende, meus amados irmãos? Não tem nada de mal você viver uma vida luxuosa. Não tem nada de mal. Não tem nada de mal você viver uma vida diferente da vida cristã ensinada na religião. Não tem nada de mal. Não tem nada de mal, meus amados irmãos, viver uma vida descontraída. Não tem nada de mal viver uma vida, meus amados irmãos, diferentemente da vida imposta pela religião. Não tem nada de mal. A salvação que Deus concedeu, a salvação que o Senhor nos deu, é permanente. Nada e nem ninguém vai nos tirar. Nada e nem ninguém vai arrancar de nós. Você entende isto, meus amados irmãos? Então, esta era a mensagem de hoje para as nossas vidas. A salvação não se perde. Nada e nem ninguém pode nos tirar a vida eterna concedida por Deus. Nada pode fazer isto. Entende, meus amados irmãos? Aquilo que você viver cá na terra não vai tirar a vida eterna dada por Cristo. Porque a vida eterna dada por Cristo, ela é permanente. Você entende isto, meus amados irmãos? Porque você está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém te arrebata. Sendo que de lá ninguém te arrebata, esta vida eterna que está em ti, concedida por Ele, é permanente, é para todo sempre. Você entende isto, meus amados irmãos? Então, esta era a nossa mensagem de hoje. Quero eu aqui me despedir de vocês. Quero eu aqui, meus irmãos amados e queridos, desejar
Um melhor dia a todos vocês, melhor dia na presença do Pai, melhor domingo, grande beijo em vossos corações, grande abraço, estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.